Oi, gente, tudo bom? Olha só, aqui é uma aplicação do material que a gente estudou aí nessa parte introdutória do curso, né? Onde eu trago um problema bem típico de problemas que eu estudo no meu dia a dia, né? Claro que esse daqui já é um problema um pouco mais antigo, né? Mas até hoje eu ainda trabalho com modelos próximos disso aqui, tá? Que eu vou mostrar para vocês, né? Então, qual é a ideia, né? A ideia, eu vou pegar um problema que a gente já vem trabalhando aí, que é o modelo de Heisberg na configuração XXX. Vou considerar o subespaço de um magno e vou introduzir um tipo de aperiodicidade no acoplamento entre os spins, tá? Como eu disse, esse tipo de modelo eu já estudei no passado. Eu estou trazendo aqui a título de exemplificação, tá? E aí o que que eu vou fazer? Eu vou construir o Hamiltoniano de um magno, botar essa periodicidade, vou diagonalizar o Hamiltoniano e vou fazer vários estudos de várias quantidades físicas, particularmente a participação, né? Para a gente poder entender como fazer, extrair propriedades físicas e entender a dinâmica, o comportamento da natureza dos estados de um sistema desse, tá bom? Então a ideia, grosso modo, é que a gente já viu essa equação aqui várias vezes, é o modelo XXX, tá bom? Onde o acoplamento entre os spins é controlado por essa função aqui. Isso aqui é uma função muito chamado, alguns chamam isso de um potencial incomensurável, outros de aperiódico, né? Mas isso foi muito estudado lá no preâmbulo lá pelo pessoal do Andrew Aubrey, o cara chamado Sarma. Teve uma galera grande que fez muitos estudos envolvendo esse tipo de potencial. E ele tem algumas propriedades interessantes. Isso aqui é uma constante, isso aqui é outra constante. Aqui você tem um número, dois números, assim, esse produto aqui é π alfa, é um número racional, tá? E esse n aqui, que é o indexador da posição atômica, ou a posição do spin, ele está elevado a uma potência, e essa potência que vai conseguir impor resultados bem interessantes no seu modelo. E aqui a gente tem uma fase aleatória, que eu posso até inclusive dizer que é zero. Ou se você quiser fazer estudos de amostras, você pode, para cada repetição do experimento, você escolher uma dada fase aí, tá bom? Então qual é a ideia? Construir esse Hamiltoniano com esse tipo de J, tá bom? Então, né, só lembrando, né? Se você coloca esse A igual a zero, você recupera o modelo homogêneo, que é o que a gente já estudou aí nas outras aulas, né? Tá bom? Mas a ideia da gente é, coloca esse A maior do que zero, não tão grande, óbvio, mas ele maior do que zero, e vamos ver o que acontece com esse problema, tá bom? Então qual é a ideia, né? Ó, eu vou considerar que esse J0 é 1, o A é meio, esse parâmetro alfa é, em geral, um número ligado àquele número de ouro, tá bom? E aí, escrevendo dessa forma, vou botar inicialmente a fase igual a zero, mas eu posso depois botar uma aleatoriedade. Então, esse número aqui, ele fica entre, entre 0,5 e 1,5, tá bom? E o que vai controlar o quão esse modelo é desordenado, ou na verdade é um pseudo desordenado, sabe? Mas quanto ele é bem rugoso, quanto ele é mais próximo de um sistema próximo de algo cristalino, é esse parâmetro Ni aqui, tá bom? Então a gente vai regular esse Ni para a partir dele a gente controlar comportamentos onde você tenha magnos mais propagantes e um limite onde você tenha magnos mais, digamos, sem mobilidade, com baixa mobilidade, tá bom? Então a gente tem vários limites aqui que já são mais ou menos conhecidos na literatura, né? Então você tem limites onde você tem é, o, o limite menor do que um, o limite igual a um e o limite maior do que um. Esses três limites, ou seja, quando esse lambda é menor do que um, você tem um comportamento, certo? Você tem esse aqui crescendo abaixo do linear, desse termo de fase. Quando você tem igual a um, isso aqui está crescendo meio que linearmente com a posição. E quando você tem isso aqui acima de um, você tem uma coisa muito intensa aqui, um crescimento muito intenso dessa fase, desse termo de fase aqui. Cada regime desse, cada regime desse vai trazer uma física diferente. Então a gente vai escolher aqui no nosso problema
vai escolher para a gente mais ou menos estudar os três regimes, a gente vai escolher o Ni entre 0.1 e 3. Porque a gente vai visitar essas três configurações aqui, tá bom? Então, qual é a ideia? Construir o Hamiltoniano no subespaço de um Magno, diagonalizar e fazer medidas físicas, tá bom? Então eu vou construir o Hamiltoniano de duas formas. Eu vou construir primeiro ele, o cheião, que nem está aqui, que a gente já viu, né? A gente já escreveu esse Hamiltoniano no passado, certo? Vou introduzir o J aqui, segundo aquela fórmula, e a diagonal é a soma do J, né? E vou diagonalizar na força bruta para fazer algumas medidas, tipo participação, algumas medidas assim mais ligadas assim a, a você fazer assim, você poder calcular, digamos, por exemplo, quando eu diagonalizo esse Hamiltoniano, a gente sabe, a gente já estudou que esse Hamiltoniano ele tem energias acima de zero. Começa em zero e vai crescendo. Então eu vou pegar ali, por exemplo, uma energia 0,25, energia ali próxima do início da banda, e vou para cada valor de Ni, para cada valor de Ni, cadê? Para cada valor de Ni que eu escolher, eu diagonalizo o Hamiltoniano em torno ali daquela energia. E calculo as minhas medidas em torno daquela energia. E eu vou fazer um estudo dessa medida em função do Ni, para poder ver o que é que essas quantidades aqui, esses três regimes podem trazer problema, tá bom? Né? Então, essa é uma das coisas que eu quero fazer. Agora, eu também quero fazer coisa maior. Eu quero fazer o seguinte: olha, eu não quero só estar diagonalizando isso aqui na força bruta. Eu quero fazer aquele esquema de crescer o sistema para 20, 30 mil spins e diagonalizar usando Lanczos ou usando outro método desses, que é para uma região do espectro e para essa matriz que a gente sabe que é uma matriz tridiagonal. Tá bom? Então, eu vou também usar Lanczos e vou calcular, como eu disse, as medidas físicas em torno de uma dada energia. Aí você vai dizer, por que você pegou essa energia? Como eu disse, E igual a zero é um modo uniforme. A gente já sabe, é um modo que ele praticamente não vê desordem. Se eu pego uma energia um pouquinho acima de zero, eu estou começando a entrar num regime onde eu tenho já uma percepção da desordem. Então o modelo já começa a ter a chamada localização de Anderson. E esse tipo de efeito a gente pode ver como ele muda à medida que você controle esse Ni e vá variando esse Ni aqui. Tá bom? Eu vou discutir com vocês diretamente aqui o código, né? Mostrar rapidamente aqui o código, certo? Então eu tenho dois experimentos que eu quero fazer. Um, eu vou considerar o sistema do tamanho fixo, 1000. E o outro, eu vou ter vários valores de N. Eu vou começar em 1000 e vou até 30.000. Tá bom? E aí, aqui são os parâmetros. O J0, o A, aquele alfa, a fase estou botando zero. A energia que eu quero procurar, vou botar 0,25. Os valores de Ni vai de 0 até 3, né? Aí, aí o que é que eu vou fazer? Né? Como eu expliquei aqui para vocês. Como eu quero, como eu quero, além de diagonalizar tudo, fazer essa diagonalização só numa dada região usando Lanczos, como é um cálculo já mais pesado, que eu vou variar do tamanho muito grande, tem tamanho maior, eu não vou fazer todo, nesse cálculo do Lanczos, eu não vou fazer todos os valores de Ni, não. Eu vou fazer só dois valores de Ni. Eu vou botar um Ni bem pequenininho e vou botar um Ni maior, entendeu? Então, para o cálculo do Lanczos, eu vou fazer um estudo onde eu vou usar apenas dois valores de Ni. Um Ni lá embaixo e um Ni grandão, tá bom? Bem, aqui é um comando para dar o estilo da coisa. Aqui tem os labels, né, o tamanho dos labels aqui, tá? As fontes. Então esse comando aqui ele basicamente escolhe as cores, escolhe as fontes e os tamanhos das fontes, tá bom? Aqui eu vou produzir, cadê aqui a minha coisa, ó. Então esse def aqui, ela vai, você entra com N, entra com o valor de Ni, aí eu calculo tudo aqui. Aí eu retorno Nzinho e retorno J, tá bom? Beleza? O N é esse cara aqui, são as posições, e o J é o potencial. No caso, a interação de spin, né? Tá bom, gente? Beleza? Aqui tem o Hamiltoniano, a gente já escreveu esse Hamiltoniano, né? Ó, a gente já escreveu ele aqui, tá certo?
né? Cadê? Você tem fora de diagonal, que é negativo, fora de diagonal e tem a diagonal. Tá vendo? Então aqui eu estou escrevendo hamiltoniano, né? Então quando eu cadê? Quando eu chamo essa def, dou a ela n e ni, ela me devolve o hamiltoniano e devolve o j. Uma vez que o j está sendo calculado aqui. Tá vendo? Então essa def ela produz o hamiltoniano e também produz o j pra gente, beleza? Aí aqui está o Lanczos, que a gente já fez, né? Vários estudos, ó, usando aquele age, tá? Então aqui eu escrevo hamiltoniano, chamo aquela def. Aqui eu calculo usando Lanczos, tá? E aqui eu faço o cálculo da participação. E aqui eu divido a participação por n, que é para normalizar, né? Então aqui, né, eu tô calculando a participação e aqui eu estou calculando a participação sobre n. Ó, aqui eu botei um comando de normalização, mas eu vou tirar. Certo? Isso aqui é só para garantir a normalização, não precisa não. Vou tirar, tá bom? Então pronto, então o primeiro plot aqui, ó. Dou n igual a 1000, dou o ni igual a 0,5, aí o que é que eu faço? Eu gero aqui n e j, ou seja, eu gero o vetor n, que é o vetor das posições, e o vetor j, usando esse comando, e aí eu ploto ele. Então a primeira figura é plotar isso, para mostrar como é o potencial, entendeu? Então vamos dar uma rodadinha aqui para a gente ver, né? Eu rodei este ano aqui para vocês verem, para ver. Ó, né? Então o primeiro plot é esse. Estou plotando o N e o J, tá vendo? Aí que é o segundo plot? O segundo plot, basicamente, cadê aqui? O segundo plot é basicamente isso aqui. Eu crio essas listas para guardar participação versus NI, participação normalizada dividida por N versus NI, e a energia que o Lanczos vai encontrar, tá bom? Aí eu faço o quê? Ó? Chamo aquela def lá, se você for essa daqui, ó. Cadê? Tá vendo? Que é o estado próximo da energia. Você entra com N, entra com Ni, entra com a energia, que é o alvo. Aí ele vai fazer, escreve hamiltoniano, aplica o Lanczos, tá bom? E vai retornar a energia encontrada, as participações, a função de onda e o J, tá bom? Então essa é essa primeira parte aqui. Eu vou, né, ó, cadê? Só explicando aqui. Eu crio três linhas, desculpa, três listas vazias. Aí eu faço um loop no ni que vai rodar aqui dentro. Ele vai rodar aqui, ó. O ni, cadê aqui, ó? O ni vai rodar aqui dentro. Tá vendo? Esses caras aqui, ó. Então, aquele loop lá é dentro desse vetor aqui, ó. Tá vendo? Então, é dentro desse vetor aqui. Tá vendo? Aí eu calculo as participações, acumulo elas na lista, tá bom? E depois que eu fizer isso, transformo num array do NumP e aí monto a figura. Monta as figuras. A figura da participação, do Ni versus participação, tá? Aí e vou montando as diversas figuras que eu quero. Tá? Beleza? Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. A primeira figura, vou apagar essa daqui, vai aparecer mais uma figura que é o que? Participação versus Ni. Que é exatamente essa figura aqui, ó, que está sendo plotada aqui. Está sendo plotada aqui. Ó. Ni versus participação. Aí o próximo bloco é o quê? Ni versus participação sobre N. Próximo bloco é Ni versus participação sobre N. Tá vendo? Quando eu apagar aqui, vai aparecer a participação sobre N versus Ni. Vamos analisar aqui. Aqui você tem um platô. Quando o Ni vai ficando maior que 1, esse platô vai ir para outro platô. Esse platô aqui, a despeito das flutuações, ele está próximo de zero. Quer dizer o quê? Quer dizer que a participação é muito menor do que N. Esse platô aqui, ele está próximo de 1, quer dizer que a participação é da ordem de N. Então isso daqui, gente, é uma transição de fase. Aqui é um comportamento metálico, tipicamente metálico. Aqui é um comportamento tipicamente isolante.
Então esse modelo tem uma transição induzida por esse parâmetro Ni, entendeu? Aí depois eu vou fazendo outras análises aqui, por exemplo, que é o Ni versus as energias que o Lanczos achou. Só para testar, só para ver se as energias estão todas próximas de meio, de 0,25. Aqui está o 0,25, que é o alvo, as energias estão todas aqui próximas. Só para garantir que você está achando energias próximas do alvo, entendeu? É mais um teste para o Lanczos do que tudo. Aí agora aqui vem o outro plot. Aí vamos lá, vamos aqui para o programa, né? O outro plot é o quê? É a parte da análise de tamanho finito. Então eu vou criar uma função de tamanho finito que é o seguinte: dado um valor de Ni, eu vou criar listas vazias e vou fazer um loop em N. Para cada N, eu aplico todas essas funções, calculo a participação e vou acumulando. Então, para cada N, eu calculo aqueles troços usando aquela função e acumulo nessa lista que eu criei aqui. E agora eu tenho participações versus N, entendeu? É isso que eu tenho. Aí depois que eu faço isso, eu monto as figuras. Eu monto as figuras. N, participação. N, participação. Para dois valores de Ni. Ni igual a meio. A participação cresce praticamente linear com N. Para Ni igual a 2,5, a participação fica constante. Tá vendo? Quando eu apagar aqui, vai aparecer a mesma figura, sendo que participação sobre N. Quando eu divido por N, essa bicha aqui fica constante. E essa aqui tem um decaimento. Não está muito visível não, porque devia estar em log-log. Mas tem um decaimentozinho. Quer dizer o quê? Ni pequeno, o sistema é tipicamente metálico. Ni grande, o sistema é tipicamente isolante. Se você lembrar daquela figura da transição do platô, é exatamente o resultado que a gente tinha. Tá? Beleza? Aí tem uma figura? Tem. Essa figura não ficou boa, não. Eu tentei mostrar o perfil do autoestado, mas não prestou, não. Porque ficou meio imprensado. O autoestado, ele ficou. O autoestado para Ni igual a 2,5 ficou muito localizado aqui. Ficou muito impressadinho. E o autoestado para Ni igual a meio, ele ficou delocalizado. Como ele ficou delocalizado, e eu juntei os dois na minha figura, ele ficou muito aqui embaixo. Ele está escondido aqui. Entendeu? Aí não está dando para ver direito. Entendeu? Ele está espalhado aqui dentro. Essa figura não ficou muito boa, não. Mas é isso, gente. Então, esse é um típico problema que eu gosto de estudar. O modelo, inclusive, que eu estudei é só. E a física dele mora nesse artigo, dessa figura aqui. Ó. Eu fiz uma diagonalização para n igual a 1000 nesse exemplo, né? Então a participação deu próxima de 1000, já que a participação deu próxima de 0. Aí você vai dizer, mas rapaz, tá muito feio. Tá, meu amigo, o tamanho é pequeno, eu fiz só para vocês entenderem. Entendeu? E a gente precisaria fazer média, ou seja, média sobre aquelas fases. Então eu teria que repetir o experimento 100, 200 vezes para poder essa curva ficar mais suave. Beleza, gente? É isso. Espero que tenha ficado claro, viu? Esse material eu devo colocar em breve aí. Vou dar uma revisadinha num detalhe ou outro, num comentário ou outro lá no programa para ficar mais claro, viu? E aí eu devo colocar esse material em breve para vocês. Por enquanto, fiquem com o vídeo, tá bom? Um abraço, obrigado.